Bom, então eu vou começar a falar uma introduçãozinha. Primeiramente, que eu achei de uma imensíssima responsa falar depois da Bela, que sem slide, sem nada, só uma tábua e um sonho. Ela discorreu muito bonito e putz, eu se vocês têm uma expectativa, desistam, porque eu não falo tão bonito assim, não. Tá bom. E aí, o rostinho bonito a gente garante, mas aí, assim, o nosso grupo, quando a gente se reuniu no começo, a gente teve um problema, assim, meio de objeto de estudo. Tipo, tá, todo mundo tem que falar do ócio, necessariamente só do ócio, da contemporaneidade, mas, na verdade, todo mundo queria seguir, tipo, um trenzinho, assim, no tema que a Bela surgiu com ele, principalmente, e aí eu vou partir, eu pelo menos acredito que a Pri também, a gente parte do pressuposto que vocês já entenderam qual é o poder da pausa e aqui a gente vai aplicar em outros contextos. Então é isso. É... Psicologia formativa, corpos neurodivergentes e autorregulação. Olá, eu sou Ana Beatriz e você está na décima sexta Jornada Paranaense de Psicologia Corporal. É, Bom, eu garanto que é um tema bem contemporâneo, né? Hoje em dia todo mundo já viu alguma coisa na internet sobre o assunto. Mais especificamente, de que maneira as contribuições da psicologia formativa podem auxiliar pessoas que têm um funcionamento neuroatípico a se reorganizarem somaticamente e emocionalmente e como que isso está relacionado ao ócio. Ah, ele aponta? Não, não. Eu tô. Então, tá faltando. Cresceu, você acha que apertou várias vezes. Ela é no computador que você aponta. Não, é que ele tá muito. Aí, o dia já aumenta. Então, Já mexeu lá. polêmica temos, porque é um tema polêmico, né? Como eu disse, estamos falando sobre os diagnósticos de transtornos mentais. Afinal, o que é isso, né? É um novo nicho de mercado do capitalismo, né? Vender diagnóstico aí a rodo, oferecer soluções. São só sintomas da existência humana? É um tipo de caráter? Diagnósticos são diferentes tipos de caráter? É falta de caráter? É desleixo, preguiça? É... Não consigo pensar outras coisas. Ser perigoso, é ser, né? Enfim. E aí eu trouxe aqui algumas imagens dessa @psineurodiversa, porque eu tava com preguiça de fazer slide e ela tem ótimos memes no Instagram. E aí, e aí ela traz muito sobre esse tema de uma forma muito cautelosa, que eu acho muito legal, não é só meme, o assunto é sério mesmo. Por que que é um tema polêmico, né? Porque hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com as redes sociais, porque como é um tema que está, como ela diz ali, no hype, né? Uma coisa que está em alta, todo mundo fala sobre, pessoas usam disso para ganhar likes e ficar vendendo aí, né, diagnósticos. Só que são informações muito rasas e genéricas. E outra questão é que a sociedade em que a gente vive detona a nossa saúde mental. Então, assim, é muito fácil a gente se identificar com algumas características de transtornos, porque. Ai, aqui tá melhor de ver. É muito fácil a gente se identificar, porque, assim, às vezes não é porque a gente tem o transtorno em si, mas é porque a gente tem os sintomas, né? Porque a gente está numa sociedade que acaba com a nossa saúde, né? Muita tela, pouca água, comida rápida, sono ferrado, sedentarismo, todas as coisas que a Bela já falou sobre o tempo e o trabalho, né? Então, assim, é, o que que acontece? No meio de tanta polêmica, inclusive dentro do debate tipo médico, científico, dentro da próprio movimento da neurodiversidade, existe controvérsias. Ai, é transtorno. Ai, não, é só sintoma, é só um jeito diferente de existir na sociedade. Existe esse debate, só que para
a gente tomar um rumo aqui nessa apresentação, eu vou tomar um partido, digamos assim, né? E aí, militância, temos polêmica sim, mas militância também. Então, é um partido que eu estou escolhendo, tipo assim, de que não é só sintomas, não é só um nicho do capitalismo, apesar de ser, né, tipo, também uma muito utilizado para esses fins, para vender remédio, para, enfim, para deixar as pessoas dopadas e só trabalharem. O que que acontece? Tem a diferença entre um diagnóstico categorial e dimensional. O diagnóstico categorial é assim: você tem câncer? Sim ou não? Você tem. Não consigo pensar outro exemplo. Não lembro mais. Câncer. Diabetes. Todo mundo tem açúcar no sangue. Depende do organismo da pessoa, o quanto é alto para cada pessoa, sabe? Então, assim, pressão. Todo mundo tem um nível de pressão do sangue no corpo. Em alguns casos, ela é uma pressão alta, dependendo do grau, em outros casos, é uma pressão baixa. Então, isso é o que chama de diagnóstico dimensional, que ele não é só você tem, você não tem. É um diagnóstico que, tipo assim, pode todo mundo conter a determinada característica, mas depende do grau, depende da intensidade, depende do nível, vai fechar o diagnóstico. E quando a gente fala de transtornos mentais, nós estamos falando de aspectos humanos. Então, como é que é aquela piada lá que todo mundo abre o DSM, meu Deus, eu sou histriônica, porque numa vez na minha vida eu tentei chamar a atenção de não sei o quê, né? São aspectos humanos, todo mundo em algum grau já vivenciou em algum momento. Mas o que que fecha um diagnóstico? Não é na internet, é através de uma avaliação psicológica, não é no TikTok, é exatamente, não é se autodiagnosticando, é, é através de uma avaliação psicológica que vai avaliar qual que é a intensidade desses sintomas, há quanto tempo esses sintomas estão presentes, em que lugares esses sintomas aparecem, eles são melhores explicados por outros diagnósticos, e o principal, a causa, qual que é a causa? E o principal é prejuízo. Então, assim, por exemplo, dificuldade de atenção. Todo mundo tem dificuldade de atenção. Mas é que tem uma diferença muito grande entre, né, na correria do dia a dia, muita informação, esquecer uma coisa e você passar uma vida inteira tendo prejuízos na sua rotina, na sua saúde, no seu bem-estar, porque você esquece de coisas e aí, enfim, um grau mais sério, mais complicado. Mas também tem uma outra questão muito importante, né? Já que se trata de aspectos humanos e as pessoas podem se identificar, é importante essa popularização para que as pessoas vão atrás do diagnóstico. Não é só se auto-identificar e sair dizendo que tem isso e usar isso de muleta, usar isso de desculpa, né? Para dizer, ai, desculpa, é meu TDAH. Não, isso aqui é para a pessoa poder, o diagnóstico ele vem para a pessoa poder se instrumentalizar, né? Poder entender o seu funcionamento melhor, ter mais informação, mais conhecimento e poder lidar com as suas dificuldades, não ficar usando de desculpa, né? Mas então, mas mesmo assim é importante, se você percebe, tipo, opa, eu tô me identificando demais, opa, eu tô percebendo que eu tenho prejuízo, para isso a internet serviu para algumas pessoas, né? Que se encontraram através se perceberam através desse meio. Como eu falei, memes muito bons. A Nicole já escreveu aí. Agora há pouco o Diogo colocou. Você viu? Mais memes. Então, assim, falando sobre a questão de. É ótimo. Falando sobre prejuízos, né? O meme é muito bom porque faz a gente rir, né? Da desgraça. Não é isso que psicanalista adora? É...
já que estamos separando aqui, né, quem está diagnosticado com transtorno mental com quem não está diagnosticado. A Bela já trouxe algumas questões, né, a respeito da qual que é a finalidade dessa imposição de padrões na nossa sociedade, né? Quando a gente coloca assim, essa aqui é a norma, é aquela coisa que é retilínea, é a coisa, as pessoas normais, né? O padrão do normal, ele vem através dessa necessidade de conhecer como é que um grupo funciona e assim ele fica mais fácil da gente controlar ele fica mais previsível. E aí vem essa necessidade da norma. E aquilo que não encaixa na norma, aquele que é diferente, aquele que é esquisito, aquele que é perigoso, aquele que é desleixado, preguiçoso, a gente marginaliza. Porque não, por todas essas questões, né? Tipo assim, não daí ficar muito fora da norma, fica difícil da gente conseguir conter aqui, né? Tá saindo muito do previsto. E aí, é, então, além dos prejuízos de, do próprio transtorno, as pessoas com deficiência, no geral, elas sofrem também com os paradigmas, né, de serem os paradigmas, os preconceitos que querem excluir, que querem marginalizar, desqualificar essas pessoas. Então é isso, né? Meme pra gente dizer, tipo, é, pô, não é sofrer só com o transtorno, a gente ainda sofre porque está tentando se encaixar ali na sociedade para parecer normal, porque é muito ruim ser fora disso, né? E aí veio com isso a ascensão desse termo, a neurodiversidade, que é o quê? O pressuposto. É simplesmente o pressuposto de que existe uma variedade de funcionamentos neurocognitivos, e cada cérebro é único, na verdade, isso é um movimento natural, biológico da humanidade. É isso. Parece simples de entender, né? O que a neurodiversidade prega? Que a mesma coisa que outros grupos que lutam por diversidade, por exemplo, reconhecimento. Então, aquilo que está fora aquilo que vem fora da. Desculpa, perdi minha atenção. Marina está aqui ouvindo a fala do Anthony e se sentindo pertencente. Eu também. Que bom que está dando para entender. É, sim. Então, assim, todos os movimentos que lutam pela diversidade não é para dizer assim, tipo, que o nosso lado é o certo. É para dizer o nosso lado também existe, o nosso lado também é válido. O nosso lado também tem demandas que precisam ser reconhecidas, né? Aí a gente fala sobre, aí entra numa questão mais profunda sobre democracia, né? Que é aceitar todas as diferenças. Quando a gente para pensar que existem padrões de existência, a gente já não está falando mais de democracia, né? Quando a gente está falando de uma sociedade que impõe heteronormatividade, que impõe cisgeneridade, que impõe é, um, um padrão de uma cultura, de uma etnia. Só que existem outras formas de existir. E, e aí disso surgem os termos neurodivergente e neurotípico, que tenta banir o uso dessas palavras normal e anormal. Existe uma diversidade de funcionamentos, tem aquilo que se encaixa no que é esperado como comum, do típico, do mais comum, o neurotípico. É um funcionamento mais comum, esperado, retilíneo, padrão. Não quer dizer que é o normal e que o outro é normal. E o neurodivergente, que é um tipo um termo guarda-chuva, assim, bem amplo, onde se encaixam esses funcionamentos neurológicos que não estão dentro do padrão esperado. E aí, para esse trabalho especificamente, eu separei, poderia falar de vários, por exemplo, TOC, transtorno de personalidade borderline, transtorno afetivo borderline, transtorno de personalidade, enfim, bipolar, mas eu escolhi três especificamente por uma questão de que costumam estar relacionados, tem alguns funcionamentos ali semelhantes que vão facilitar para eu, no desenvolvimento do trabalho, relacionar com o tema da autorregulação, do ócio. E
É o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, o espectro autista e altas habilidades. E aqui é aquela parte em que eu esqueço o mais básico do trabalho, que é o que são os transtornos. Então, eu vou falar como eu lembro, se alguém quiser complementar, né, já que a gente tem bastante informação vinda de vários lugares, todo mundo sabe um pouquinho sobre, né? O TDAH, ele pode ser caracterizado como três tipos: o predominantemente falta de atenção, o predominantemente hiperativo e o que combina os dois funcionamentos, né? A falta de atenção, então, Ai, eu vou usar palavras bem óbvias e simples, eu vou presumir que está todo mundo me entendendo, eu não vou ficar me desleixando, né? Tá. Ok. O transtorno do espectro autista, que está relacionado com dificuldades de interações sociais, necessidade de padrões e rotinas e comportamentos repetitivos. Eu acho que são esses três. Talvez eu tenha repetido algum, esteja faltando um, mas presumi que as pessoas sabem. E que deu para entender desses dois, né? A dificuldade de interações sociais e a necessidade de o comportamento repetitivo, né? E a necessidade de padrões. E as altas habilidades, que é não necessariamente chega a ser é classificada como um transtorno, mas ela entra nas neurodivergências e é um funcionamento assim, geralmente, no mínimo, quer dizer, pelo menos uma inteligência acima da média em dos seis tipos de inteligência proposto por sei lá quem, que é tipo a inteligência emocional, inteligência intelectual, inteligência física, né, somática, é, outros tipos de inteligência. E aí, essa inteligência, ela também vem junto com um funcionamento mais complexo, com uma maior complexidade, profundidade, detalhamento. E esse mesmo funcionamento, se estende, esse mesmo funcionamento do cérebro se estende para outras áreas da vida. Então, é tudo muito detalhado, complexo, profundo. E aí, o que que a gente tem em comum entre os três? Hum, não vou dizer assim, 100%, não achei nenhuma pesquisa que diz. Toda pessoa com TEA tem transtorno de processamento sensorial. Mas é de 40% a 90% das pessoas com TEA tem transtorno de processamento sensorial. E estudos indicam que o TDAH está relacionado com a dificuldade de interpretar e responder a estímulos. Então, o que que é o transtorno do processamento sensorial, para começar? Que é essa diferença na forma como o cérebro ele detecta, modula, interpreta ou responde a um estímulo sensorial. E essa diferença pode aparecer de várias formas. Pode aparecer na parte do detectar de menos, detecta de mais, ou então na parte do interpretar. É só um monte de barulho, mas eu não sei qual que é o significado desses barulhos. Eu não consigo entender, decodificar, exatamente. Ou então na forma de responder, uma alteração no entendimento da, da intensidade, enfim. E aí, com isso é mais comum nos tipos de transtorno, nesses tipos de transtornos, é a hiper ou hiporresposta sensorial no TEA, a hiperatividade mental ou física no TDAH e a complexidade de pensamento em altas habilidades. E tudo isso influencia no impacto da velocidade de processamento, gera dificuldade na execução das funções executivas e gera uma grande sensibilidade emocional. Bom, eu vou explicar um pouco melhor o que seria cada um. Hiperatividade, o nome já diz por si só, né? Tipo, é um excesso de estímulos, é uma coisa muito grande, compulsiva, que extrapola.
que acaba sendo impulsiva. A hiper ou hiporresposta sensorial é aquela coisa que eu falei de ter uma baixa percepção sensorial, então, tipo, tá acontecendo um monte de coisa e, perdão, tá acontecendo um monte de coisa e não tá entendendo nada, não tá decodificando, e fica acumulando essas percepções. E a hiporresposta é. Não, e a hiperresposta. Ah, eu confundi, pera. Qual que eu falei que era qual? De novo. Hiper é quando tem uma sensibilidade muito grande, muito aguçada, exatamente. E a hipo é essa, essa coisa de, tipo assim, ter um monte de estímulo e a pessoa não tá percebendo. E aí isso impacta nessas coisas aí que eu já trouxe. Hipotonia muscular generalizada. Olha aí a pessoa com altas habilidades que não consegue esperar. Não, não, mentira, amiga. Obrigada pela ajuda, mas é spoiler. Você já chegou lá, assim, ó. Da onde eu ia chegar. Ops. E aí, todo esse excesso ou essa falta gera a desregulação, que é, em outras palavras, surto, crise, piriri, treco, pane, bugada, tela azul, espanada, burnout. E aí tem dois tipos de. A galera lá, que assim, a gente entende mais dessas formas, né, mais próximas da gente, mas a galera da medicina, lá, os intelectuais, cientistas, tem esses termos chique aí que é o meltdown e shutdown. O meltdown é um surto para fora, né? Explode e bate em volta, morde, é, chuta, grita e, enfim, perde o controle e expressa uma raiva, uma explosão de sentimentos. E o shutdown é o contrário, que é uma explosão para dentro. Uma implosão. Deu tela azul. Caiu a chave geral, exatamente. Que é quando o cérebro desliga porque já não tá, já tá numa sobrecarga, já, né, enfim, tá evitando aí uma exaustão profunda. Na verdade, é quando já chegou numa exaustão profunda, né? E aí a pessoa não consegue mais responder. Não é exatamente a mesma coisa que uma dissociação, porque na dissociação ainda existe uma coisa mais além, assim, tipo mais nos pensamentos, mais aérea. No shutdown, a pessoa percebe que ela percebe o ambiente, só realmente não consegue. E aí eu trouxe um meme para falar do o surto do para fora e quando tem barulho demais, você tá tentando não ter um meltdown no meio da sala, tipo, se segurando, se controlando e tentando entender a conversa, saber o que fazer com as mãos, forçando o contato visual, tentando não entrar em tela azul e meu cérebro tá tipo. Ai, ai. As respostas adaptativas à interação entre o indivíduo e as informações vindas do ambiente e do próprio corpo, a aprendizagem e as respostas comportamentais dependem da integridade do processamento sensorial. Então, basicamente assim, você tem um processamento sensorial íntegro, você entende o que está acontecendo, você entende quem está falando aonde, você sabe o que você está enxergando, que você consegue organizar tudo isso junto com o que você está sentindo, né? Todas essas sensações você está entendendo, seu corpo está fazendo ok, tá beleza. E aí estamos falando de pessoas que são extremamente sensíveis, que têm, né, esses distúrbios do processamento sensorial, que escuta demais, que tem muita informação no ambiente, que eu me distraí, desculpa. Não, tudo bem. É que eu também me perdi com o barulho.
É, enfim, esse distúrbio do processamento sensorial, né? Tipo assim, eu não consigo entender esse tanto de informação que eu estou recebendo. Não consigo integrar isso, né? Esse ambiente que eu tô, as pessoas que estão falando, o como que eu vou responder a isso, qual que é a forma de aprender. E aí eu escrevi isso, daí eu apaguei, daí eu escrevi de novo, porque é a pergunta que apareceu na minha cabeça. E agora? E agora, José? Tipo assim, né? Estamos falando de pessoas aí que não têm essa capacidade, não foi ensinada, né? Vivemos em um mundo, num mundo neurotípico, uma educação neurotípica que só quer saber de produtividade, só quer saber de resolutividade, as formas de resolver as coisas, de eficácia. E aí a gente tentando se encaixar e não conseguindo, e aí é muita informação, e aí o cérebro buga. E é aí aqui que entra a organização somática, que é, então quer dizer que a percepção do corpo e a imagem do mundo se tornam uma experiência existencial contínua, não havendo separação do mesmo com o seu domínio no espaço. Não é espaço desvinculado da imagem consciente da nossa identidade pessoal perceptiva. Então, assim, o que essa autora que eu encontrei fala é sobre a gente não consegue separar aquilo que a gente está sentindo, percebendo do ambiente, de estímulo, do que a gente é, do que a gente entende que a gente é. Então, por isso se faz muito importante a gente trazer esses assuntos, né? Já que temos aqui aflições contemporâneas, já que esse é um tema que está em alta, tem muita gente recebendo diagnóstico, tá certo, tá errado. Não sei, eu só sei que é, informação nunca é demais, né? Tirando se for fake news. Mas bom, no final vai fazer sentido tudo que eu tô falando. Às vezes eu me perco no... É aí que entra a organização somática, ouviu, Nicole? Que é através do Kelleman, que vai trazer no seu livro da realidade somática um conceito muito importante para a gente entender todos os seres humanos. Ele não fala no livro dele sobre exclusivamente sobre neurodivergência. Esse é um recorte que eu estou fazendo, mas o que ele fala serve para todo mundo. Nosso processo vital é a orquestração contínua de uma multiplicidade de eventos. Então, assim, nosso organismo, tudo que está rolando, que está pulsando, que está contraindo, é, esse é o nosso existir, né? É essa multiplicidade de eventos. E a unidade básica de toda a nossa formação biológica é a excitação, que é a gente percebe a excitação no nosso organismo. Ela varia em qualidade, tom, densidade, intensidade e diferentes formas de excitação, variando, né, nas suas intensidades, etc., elas compõem a emoção e as emoções formam os sentimentos. Então é um processo bem complexo, né? Tipo assim, começa lá na excitação, daí conforme ela se organiza, forma a emoção, que conforme se agrupa, forma os sentimentos. Então o ser humano é um bichinho muito complexo. E nós somos, né, aqui da psicologia corporal, a gente é cada um conforme a gente aprendeu a lidar com a excitação que surge do nosso organismo. Se a gente, aquela coisa, se a gente repreendeu, se a gente extrapolou, e aí tem essas duas formas principais que ele fala dos organismos que não souberam encaminhar apropriadamente, né? Tipo assim, conter, sentir, perceber essa situação,
organizar o que isso significa e expressar de uma forma apropriada, que é o overbound e o underbound. O over é over, muito excesso de limite. Então, é aquele que teve que conter a sua excitação, restringiu, está evitando sentir, evitando entrar em contato com o mundo, porque o mundo traz sentimento, percepções. O underbound é o que tem limites muito fracos, muito uma camada assim, muscular muito fina, que não consegue segurar a excitação que vem de dentro dele, né? Então explode, é uma expressão impulsiva, é um músculo flácido. E aí, o ideal, né, que todos nós fazemos muita terapia para conquistar, são os limites adequados, que é conter a excitação, que exige um tônus muscular adequado, né, que consiga pulsar, conter aquela excitação, processar o que é aquilo, organizar e direcionar apropriadamente. Vou fazer essa energia que veio de mim, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí, o Kellerman traz nesse livro uma proposta de, através desse conhecimento, a gente entrar em contato com o nosso funcionamento biológico, né? Essa ideia para a gente poder se reorganizar e permitir que aquilo que vem de dentro da gente a gente continue expressando, porque essa é a finalidade, né? Se vem de dentro da gente, a gente expressar os sentimentos e seguir nesse fluxo, né? Estar nisso que a Bela trouxe, nesse middle ground, tá? Permitindo esse rio fluir. E aí, a autorregulação é a capacidade de regular as respostas diante dos estímulos específicos. Então, é conseguir ali lidar com o que se está sentindo. E o Kellerman diz que o modo de ajudar a suavizar o corpo e reduzir o estresse dependia do estabelecimento desse tipo de estado rítmico do corpo e a sua mente. Na hora que eu coloquei nesse slide, fazia muito sentido com o tema. Não sei se vocês veem esse vínculo também, né? Mas, enfim, é sobre esse estado rítmico do corpo e da mente, de estar ali conectado e estar conseguindo pulsar, né? Não entrar em estado de estresse. E aí, a psi da neurodiversidade, precisando de autorregulação. Expectativa, como posso te ajudar? Realidade, frases toscas como: você não sai desse quarto, abre essa janela, toma um ar, um sol. Você precisa se esforçar mais, supera. Já vai embora, que chato. Então, assim, e aí ele traz essa técnica de caminho para a gente gerir a nossa própria formação, né? Fazer a nossa própria auto-organização, que é a técnica do como. Como eu faço isso? De que forma eu faço aquilo? Então, tentar se perceber na sua forma de agir, qual que foi o padrão que você aprendeu, né? Qual que é a forma que o seu corpo construiu? Qual que é a caricatura? É uma rígida, né? Tipo, cheia de limites ou é uma flácida? Perceber quais são os sentimentos que vêm disso, que são geralmente necessidades básicas humanas, né? Que a gente vai aprendendo a não expressar. E o movimento da sanfona, tá? Então, vou tentar fazer um overbound. Ele faria uma forma de excesso de rigidez. A sanfona, a ideia é abrir todo o espectro dessa, isso. E aí, então, eu iria para o oposto disso, relaxar. Então, tensiona, relaxa. E aí, essa prática, assim,
de ir descobrindo as nuances, as diversas formas de lidar com essa excitação. E aí essa excitação, ela tem uma duração e repetição, que é o meu tempo, o tempo dos outros e o tempo compartilhado. Cada um tem um tempo que leva para processar, para digerir, para entender, para lidar com as suas questões. Existe o tempo do outro, expectativas, imposições, e o tempo compartilhado, que é aquele que vai quando os dois tempos se juntam e precisam entrar num consenso. E a respeito dos sentimentos que são formados na excitação, essa técnica procura perceber o seguinte: qual que é a necessidade que esse sentimento está trazendo? Eu estou buscando contato, eu estou buscando restrição, né? Chega de contato. Ou seja, quero me expressar ou quero um contorno? E aí eu fiz essa relação assim, né, do over. Já passou meia hora de apresentação? Tá. Então, deixa eu voltar lá. Duas comparações são bem importantes. Contato, né, necessidade de ter pessoas próximas ou distância das pessoas, expressar, botar para fora ou receber um contorno dos limites. E aí ele fala sobre a estereotipia. Seu modo de buscar a estabilidade é através de estereotipia, apoiando-se em comportamentos repetitivos, que dão uma margem de previsibilidade e uma forma para a nossa identidade. Essa repetição tem uma consistência interna. Nós nos apegamos e nos identificamos com esses padrões de comportamento porque representam sobrevivência e prazer, previsibilidade e continuidade. Então, conforme a gente aprende um padrão, uma forma de existir, é, eles trazem ali a sensação de seguro. Então, a gente vai repetindo, 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 porque é conhecido, né? E esse é um comportamento, na verdade, que é comum nas pessoas com TEA, que é a repetição de um movimento, por exemplo, balançar as mãos ou se balançar. E aí, para finalizar, de que forma isso pode ser aplicado às pessoas neurodivergentes? Então, quando a gente fala sobre pessoas que têm um excesso de camadas que protegem do mundo, um excesso de proteção, de rigidez, é uma hipossensibilidade, uma tendência para o shutdown, que é preciso me desconectar do mundo. Uma pessoa underbound, que falta limites, que expressa tudo que vem de dentro, tem uma sensibilidade muito grande a aquilo que a gente pode relacionar as pessoas neurodivergentes que têm uma hipersensibilidade, que são muito sensíveis ao estímulo, que sentem com intensidade ou em excesso, e a possibilidade de explodirem com esse excesso que está dentro delas. E aí eu criei essa fórmula que é o ócio porque não é produtivo para o capitalismo a gente ficar só trabalhando no nosso corpinho, né? O ócio, ele vai proporcionar o equilíbrio entre aquilo que está em excesso ou aquilo que está faltando, que é buscar o processo da autorregulação. E a estimulação e a descarga, que é os exercícios que o Kellyman fala, traz sobre a gente gerenciar a nossa excitação, podem ser muito utilizados para as pessoas neurodivergentes, dependendo do propósito do que elas precisam. Se elas precisam de um contorno, se elas precisam de espaço, ele traz essas questões no livro falando para pessoas neurotípicas no geral, falando da teoria dele para seres humanos, mas
como existem pessoas que são extremamente sensíveis, extremamente, né, tipo assim, funcionamento cerebral muito rápido, muito acelerado, muito é, intenso, impulsivo. Então, são coisas que. Então, a gente pode pensar também no exagerado desses exercícios, que é o processo de autorregulação para as pessoas neurodivergentes. Então, uma estimulação excessiva, tipo assim, um contorno, é, por exemplo, estar aqui e ficar me apertando para me estimular, para eu estar lidando com a ansiedade de estar numa apresentação, por exemplo, né? Ou então uma estimulação de, por exemplo, uma criança que eu trabalhava que ela tinha meltdown, um surto, e aí eu tinha que pegar ela e apertar e falar, tipo, segurar e falar, para, que não, calma, para dar esse contorno. E o oposto, que é o da descarga, que é expressar, para quem realmente, né, tem essa tendência a segurar, a aprender, é poder expressar isso através de exercícios. Então, tipo, ele fala do exercício de bater os calcanhares no colchão, mas a gente pode trazer para coisas mais próximas, né? Pessoas que precisam de autoestimulação, de descarregar, enfim, é isso, eu acho.